Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar da última divisão do Campeonato Paulista. Eu chamo de quarta divisão. A Federação Paulista chama de segundona sub-23. Os boleiros chamam de Bezinha. Mas é nada mais do que o Campeonato Paulista em sua última divisão. E olha, tem clubes tradicionais, clubes que já disputaram o Campeonato Paulista da primeira divisão. União São João de Araras, Paulista de Jundiaí, Rio Branco de Americana, Catanduvense, América, 15 de Jaú, Taquaritinga, Francana, enfim. Campeonato extremamente equilibrado, mas que o destaque será o pior time do mundo. Verdade. Futebol paulista terá o pior time do mundo. Lembra que sempre foi considerado o Ibis, lá na década de 80, o Ibis, lá de Pernambuco. Ele conseguiu ficar 3 anos e 11 meses sem ganhar de ninguém, né? 55 jogos, e essa façanha negativa foi parar no Guinness Book. E evidentemente até hoje eu acompanho o Twitter do Ibis e eles tiram proveito disso, conseguem publicidade, quando vence brincam e tal. Igualaram o recorde. Quem igualou? Atlético de Mogi das Cruzes. O Atlético de Mogi das Cruzes é um clube, evidentemente, da cidade de Mogi das Cruzes, fundado em 2004 e que chegou neste final de semana tomando uma goleada de 9-0 do Joseense lá em São José dos Campos a 55 jogos sem vencer. Igualou o recorde do pior time do mundo. E fatalmente no próximo sábado, quando vai jogar em casa lá em Mogi das Cruzes contra o Mantiqueira de Guaratinguetá, deve superar esse recorde. Triste recorde. Olha, eu vou passar todos esses detalhes para vocês, mas antes de mais nada quero convidá-los a fazer a inscrição do canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, hein? Tem vídeos da Série A, B, C, D do Brasileiro, Seleção Brasileira, sorteios, enfim. Ative o sininho para você ser avisado e se curtir você vai lá e assiste o vídeo, certo? Dê a sua opinião e vamos trocar aquela ideia que a gente faz diariamente no Twitter Luiz Ademar JR. Gente, vamos começar com o Atlético de Mogi das Cruzes, porque é uma façanha negativa, ruim, né? E que vai ficar histórica para o mundo. Pro mundo. Já igualou o pior time do mundo, já igualou o recorde que está no Guinness Book desde a década de 80. E evidentemente hoje o Ibis brinca muito com isso e tudo, mas ele já está disputando a primeira divisão, brincou, voltou para a primeira divisão, quando vence e tal. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Mauro Shampoo, também entrevistei o presidente do clube, enfim. É uma coisa que ficou lá para trás, eles ainda curtem, se divertem e ganham dinheiro com isso, evidentemente porque não tem muita estrutura. E o Atlético de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, é um time sem nenhuma estrutura. Até joga no estádio municipal, foi fundado em 2004, e eu peguei uns números aqui para vocês. Nos últimos 10 anos, eles venceram 3 jogos. Desde 2004, a sua história, eles venceram 8 jogos. E a verdade é que é o seguinte, né? Nas competições que eles disputam com frequência, que é geralmente a última divisão, nunca saiu da última divisão do Campeonato Paulista, já foi B2, já foi B1, já foi agora segundona sub-27. Na verdade, o Campeonato Paulista é Série A1, primeira divisão, Série A2, segunda divisão, e Série A3, terceira divisão. A federação chama todos de primeira divisão para poder incluir esses times nos campeonatos da CBF que não aceita times da segunda divisão. Então fica um jogo de enganação. É essa a verdade. E aí faz a segunda divisão os times que seriam da quarta, da última divisão, para não ter esse problema. Mas enfim, o Atlético de Mogi está no grupo 5. O Campeonato Paulista da última divisão aqui, ele é disputado por 36 clubes, dividido em 6 clubes, em 6 chaves com 6 clubes. Você joga em ida e volta, aí você tem os 2 primeiros colocados de cada grupo e mais os 4 melhores terceiros que se classificam para as oitavas de final, certo? No grupo 5, o Atlético de Mogi tem 1 ponto, já está eliminado. Esse ponto é de um empate contra o Guarulhos. O Guarulhos conseguiu a façanha de perder ponto para o Atlético de Mogi. Mas enfim, neste final de semana, e olha que foi goleada e mais goleada, goleada e mais goleada. Se você pegar, eu estava anotando aqui, para vocês terem uma ideia, esses 55 jogos sem vitórias foram 3 empates, 52 derrotas. Marcou 24 gols, sofreu 215. 215. Uma façanha triste.
Eu duvido até que, tirando os simpatizantes, que o Atlético de Mogi das Cruzes, que também tem um outro time lá, União de Mogi, que está brigando pela classificação, tenha torcedor. Ele deve ter alguns admiradores, brincalhões, caras da cidade, mas não deve ter torcida, porque senão eles não fariam isso com o clube. Não fariam isso, não transformaria ele em saco de pancadas. Toma de 7 de um, de 9 do outro, de 10 do outro. É isso aí. Para que disputar um campeonato profissional com esse saco de pancadas? Pô, duvido que não fazem uma peneira correta, pelo menos não tem garotos bons de bola. Vai com um saco de pancada, parece que pega a turma que tá passando por ali na cidade de Mogi das Cruzes, vão pro estádio e tal e joga. Mas enfim, neste final de semana eu vou até começar a competição pelo esse grupo 5. Esse grupo 5 que é liderado pelo Flamengo aqui da cidade de Guarulhos. O grupo 5, então, o Joseense fez 9-0 em cima do Atlético de Mogi, que igualou o Ibis e pode superar e pode se transformar no pior time do mundo no próximo final de semana. Então, no Joseense 9, Atlético de Mogi 0. Iago, Gabriel, Bruno Monteiro, Jonathan, Adriano, Dodô 2 vezes, Vinícius 2 vezes fizeram os gols do Joseense. O Joseense, com essa goleada, a Cachapoente se transformou na segundo colocado do grupo 5 com 15 pontos. Ou seja, entrou na zona de classificação. Faltam só 2 rodadas para terminar a primeira fase. E nesse grupo tá tudo muito acertadinho, tá tudo muito grudado. Então a briga promete ser banho nos 4 primeiros colocados. O Joseense é vice-líder com 15, o Lanterna e o pior time do mundo é o Atlético de Mogi com 1. Tá eliminado. O líder é o Flamengo de Guarulhos, que empatou com o Guarulhos, que já não tem mais chance. 2-2. O Matheus e o Arian fizeram 2-0 para o Flamengo, e aí o Pedrinho e o Léo empataram. O Guarulhos foi a 7, ele só chega a 13, já não tem mais chance nenhuma. E o Flamengo é líder com 16 pontos. Flamengo 16, Joseense em 15, seriam os 2 classificados. E aí depois o terceiro vai entre os 6 melhores terceiros, né? Você vai ter 6 terceiros, que são 6 chaves. Os 4 melhores se classificam. Hoje o terceiro desse grupo é o Mantiqueira, que é da cidade de Guaratinguetá, que perdeu do União de Mogi das Cruzes, da mesma cidade do pior time do mundo, o Atlético de Mogi. União de Mogi das Cruzes ganhou do Mantiqueira por 2-1. Rafael e Leandro fizeram os gols do União de Mogi, o Mantiqueira marcou o Gabriel. Então, o União de Mogi é o 4º colocado com 13 pontos. O Mantiqueira, mesmo perdendo, é o 3º com 14. O Joseense tem 15 e o Flamengo tem 16. Então, faltam 6 pontos para disputar. Esses 4 times estão na briga pelas 2 vagas diretas para a próxima fase e na briga direta para ser um dos melhores terceiros colocados. Certo? Então vamos lá, Flamengo 16, primeiro, Joseense 15, segundo, é o novo vice do grupo. Aí você tem o Mantiqueira com 14, terceiro, o União de Mogi das Cruzes com 13, tá na briga. Guarulhos com 7 eliminado, Atlético de Mogi, o pior time do mundo, eliminado também. Vamos lá então para o grupo 1, porque o grupo 1, a briga tá por 3 times. Faltam 2 rodadas, lembrem sempre disso. O novo líder é o Penapolense. O Penapolense ganhou em casa do Fernandópolis por 2-0, gols do Geilson e do Luan Henrique. Foi a 17 pontos, é o novo líder do grupo. O Fernandópolis com a derrota tem 8 pontos, está eliminado. Está eliminado, só chega a 14, está eliminado. O vice-líder é o Catanduva, caiu para a vice-liderança porque perdeu em casa da Inter de Bebedouro, 1-0, gol do Christian. Mesmo perdendo, perdeu a liderança, mas está na segunda colocação com 16 pontos. O Inter de Bebedouro que ganhou foi a 15, está na briga pela segunda colocação e na briga para ser um dos melhores terceiros colocados. Só esses 3 times brigam. Penapolense 17, Catanduva 16, Inter de Bebedouro 15. Fernandópolis perdeu, está eliminado. E no jogo dos eliminados, o Andradina perdeu, o América ganhou de 5-3 lá em São João do Rio Preto do Andradina. O Andradina, a Federação Paulista está analisando aí com a sua comissão para ver se ele entregou alguns jogos, que ele também tomou umas goleadas aí do Catanduva e tal, mas você vê que é ruindade mesmo, tomou de 5-3 do América, a América tem 6 pontos, o Andradina tem 6, os dois estão eliminados. Então, Penapolense líder, Catanduva segundo e Inter de Bebedouro terceiro, são os times na briga pela classificação. Vamos para o grupo 2. O grupo 2 é o seguinte, o líder, e se classificou nessa rodada, é o Grêmio Prudente, lá da cidade de Presidente Prudente. Ganhou da Lanterninha e eliminado a Santa Cruzense 1-0, gol do Jefferson, chegou a 18 pontos, líder de ponta a ponta, está classificado. Está classificado para a próxima fase o Grêmio Prudente. O novo vice-líder é o Oswaldo Cruz. Lembra que eu falei para vocês, tinha aquele jogo Vossen lá em Assis com o Oswaldo Cruz que estava no TJD.
O jogo foi adiado porque não tinha ambulância. Foi para o TJD, culparam o Vossen, o Santa Cruz ganhou os 3 pontos, vitória de WO 3-0. Então, nessa rodada, o Oswaldo Cruz empatou em casa com o Itararé 2-2. Bigu e Roger para Oswaldo Cruz, Itararé, Marcelo e Luiz Otávio. Com os grupos, o Oswaldo Cruz é o segundo colocado com 13 pontos. O Vossen, que perdeu esse jogo no TJD, nesse final de semana empatou com o Assis, o clássico de Assis, 1-1. O Matheus marcou para a Cisense e aí nos 45 do segundo tempo o Léo empatou para o Vossen. Esse resultado foi bom para o Vossen. O Vossen é o terceiro colocado com 12 pontos, briga com o Oswaldo Cruz para ser o segundo e briga também para ser um dos melhores terceiros. Aí você tem o Itararé que empatou com o Oswaldo Cruz com 9, ainda com chances remotas, pode chegar a 15, né? Ainda tem chances. O Assisense com 8 está fora. E aí você tem o Santa Cruzense eliminado. Então essa é a briga, Grêmio Prudente classificado, falta só uma vaga do segundo colocado e vai brigar o terceiro entre os melhores terceiros colocados. Você tem o Vossen, o Oswaldo Cruz e o Tararé, o Assisense muito remoto, ele vai a 14, para mim, matematicamente você pode falar, mas é muito difícil. Vamos para o grupo 3, então, que você tem o Taquaritinga também classificado. Grêmio Prudente classificado no grupo 2, Taquaritinga classificado. Nesse final de semana, goleou o Lanterna e eliminado o Batatais na cidade de Batatais por 4-1. O Andrei fez 3 gols e o Vitor também. Né? O técnico Valmir Israel festejando a classificação e tal. O Batatais descontou com o Danilo. Taquaritinga 21 pontos classificado, Batatais 1 ponto eliminado. O segundo colocado, o novo segundo colocado agora é o São Carlense, que ganhou do 15 de Jaú em São Carlos por 1-0, gol do Gabriel. São Carlense chegou aos 14 pontos do 15 de Jaú, mas nos critérios é o segundo e o 15 de Jaú é o terceiro. Então estão na briga direta aí, porque o Taquaritinga já está classificado. Quem ainda tem chance é a Francana, que com o gol do Pablo ganhou do São Carlos em Franca por 1-0. Tem 10 pontos, ela pode chegar a 16. Então tem chance ainda. O São Carlos está eliminado. Então Taquaritinga é classificado. A briga para ser o segundo colocado. São Carlense, segundo colocado, 14. Quindijaú, terceiro colocado, 14. E Francana com 10, ainda com chances mais remotas. Certo? Esse é o grupo. Vamos para o grupo 4, onde temos o terceiro classificado, a Itapirense, da cidade de Itapira. Time do meu amigo Carlos Cereto. A Itapirense, neste final de semana, ela voltou a vencer. E venceu lá em Americana, o Rio Branco por 2-1, 2 gols do Jefferson. O Gabriel descontou. O Rio Branco, mesmo sendo o segundo colocado da chave, mandou embora o técnico Betão Almeida, o Betão Alcântara. Não gostou do trabalho dele e tal, para a próxima rodada, que vai brigar pela classificação, vai ter que correr atrás de um treinador. Então a Itapirense com 20 está classificada, o Rio Branco com 13 vai brigar nas duas últimas rodadas. O terceiro colocado é o Amparo com 12 pontos. O Amparo fez 4-0 em cima do União São João, né? Lauro 2 e Rafael e o Ian fizeram os gols. Nessa semana o Amparo tinha demitido o técnico Eduardo Clara e estreou o técnico Mavi Lopes. Estreou com goleada, 12 pontos, está na briga aí pela classificação, né? Quem está na briga também é o Paulista de Jundiaí, que vem se recuperando, hein? Ganhou do Independente Limeira por 1-0, gol do Natan, chegou aos mesmos 12 pontos do Amparo, um atrás do Rio Branco. Então esses três brigam pela segunda vaga e até para ser um dos melhores terceiros colocados. O Independente com a derrota, ele só chega a 14, tem chances remotas. Remotas, mas ainda tem chances. O União São João está eliminado. Falei do grupo 5 para vocês, do pior time do mundo, o Atlético de Mogi, que você tem o Flamengo líder, você tem o José em segundo colocado, o Mantiqueiro e o União de Mogi das Cruzes, todos brigando por 2 vagas, os 4. E vou finalizar com o grupo 6, onde nós teremos o Mauá liderando, o Mauá empatou com o Mauense 1-1. Felipe Miguel empatou com o Mauá aos 46 do segundo tempo, hein? Situação complicada. Mauense 10 pontos, chega a 16, remotamente ainda tem chance, mas o Mauá continua liderando. O novo vice-líder é o Jabaquara, que ganhou do SCA Brasil lá em Santos por 1-0, gol do Léo, assumiu a vice-liderança e caminha bem para a classificação, hein? E o terceiro colocado novo também é o Colorado, que ganhou do Ecos por 3-1. E gol foi de virada. O Matheus tinha feito para o Ecos, Daniel 2 e Maicon 3-1. Bom, o Mauá tem 15, o Jabaquara 14, o Colorado de Caieiras tem 13, o SCA Brasil tem 11 e o Mauense tem 10. Sensacional essa disputa, sensacional essa disputa. Então a gente vai brigar até a última rodada. Faltam 2 rodadas, claro, final de semana que vem eu venho com umas
novidades da penúltima rodada com os novos classificados. Temos 3 classificados, Grêmio Prudente, Taquaritinga e Itapirense. Temos o pior time do mundo, Atlético de Mogi das Cruzes. E temos competição, porque faltam 2 rodadas e muitas vagas em disputas. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!